Shalom Uvrachá. Então, nossa querida diretora viu nos comentários do nosso canal no YouTube uma pergunta interessante, uma observação interessante. Se o judaísmo não é proselitista, por que Jonas foi obrigado a ir até Nínive? Por que não é tido como abaixo de Abraão só porque não aproximou as pessoas? Enquanto que Abraão sim. Então vamos separar uma coisa da outra. Em relação a Jonas, profeta Yoná é uma categoria que não tem nada a ver com a categoria do Noah e de Abraão. Ou seja, o que aconteceu com o profeta Yoná, Hashem pediu para ele ir para Nínive para avisar que vai cair fogo do céu, a cidade de Nínive ela vai virar Sodoma e Gomorra. Por quê? Por causa das atrocidades que eles estão fazendo. Então foi decretado, acabou, profecia desceu para o mundo, já está em andamento que vai descer fogo do céu para aquela cidade de Nínive. Em relação a Avraham Avinu, não era uma profecia. Avraham Avinu ensinava as pessoas a saírem da idolatria e teve dentro do assunto de Avraham Avinu que ele ensinava as pessoas a saírem da idolatria, aconteceu um caso desses de Sodoma e Gomorra, que Hashem revelou para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Então, somente nessa ocasião, Abraão Avinu discutiu com Hashem, falou, talvez tenham lá 50 tzadikim, talvez tenham lá 40, talvez tenham lá 30, talvez tenham lá 20, talvez tenham lá 10. E o profeta Jonas, não. Quando Hashem falou para ele, falar a profecia que Nínive vai ser destruída, ele não discutiu, ele não falou, talvez tenham lá 50 tzadikim, ele só queria que Deus me livre. O que aconteceu, a profecia do Yoná, do Jonas, a gente vai ver uma situação absurda. Profeta, que é a pessoa mais judeu, mais religioso da época dele, ele é um tzadik, ele cumpre todos os mandamentos divinos, ele não vai ter um mau pensamento de fazer uma coisa contra Deus. Chas v'chalila e chas v'shalom. E Hashem fala para ele ir para Nínive e falar a profecia que Nínive vai ser destruída. E no lugar disso, ele resolve escapar. O que aconteceu agora? Será que ele deixou de ser um profeta? Não, ele continuou sendo profeta. Então ele fez alguma coisa errada. Se ele tivesse feito uma coisa errada, ele já estaria desqualificado de ser profeta. Não, ele não fez nada de errado, ele continuou qualificado a ser profeta. Então como pode ser que ele fugiu para fora da Terra Santa? E qual o motivo que ele fugiu para fora da Terra Santa? É porque a profecia ela tem critérios. Um dos critérios é que o profeta deve estar na Terra Santa. Esse é um dos critérios da profecia. Toda regra tem exceção. Então, o profeta Ezequiel, nesse caso, é analisado como talvez exceção de regra, talvez. E uma parte dos sábios dizem que ele não é exceção de regra, porque ele diz que ele se encontra nas margens o profeta Ezequiel fala, ele está nas margens do Nahar Kvar, do rio Já. O nome do rio é Rio Já. Então, o que quer dizer Rio Já? Os nossos sábios procuraram no mapa da Babilônia, não encontraram esse Nahar Kvar. Kvar quer dizer que já. Então, eles falaram, esse rio não existe, não tem rio já. Então, eles disseram, a intenção do profeta é falar assim, essa profecia já começou na Terra Santa e ela está tendo continuidade aqui na Babilônia. E tem quem diz que, dos sábios próprios, que não, que por causa que o povo de Israel foi exilado para a Babilônia, a revelação divina, a presença divina chamada de Shekhinah, foi junto com eles. Então, por causa que a Shekhinah foi junto, então a Hashem se revelou na Babilônia por meio do profeta Ezequiel, por causa que o nosso povo estava na Babilônia.
foi tirado da Terra Santa para a Babilônia, então a Shekhinah foi junto para a Babilônia. No caso do profeta Yoná, não tinha esse tirutz, não tinha essa justificativa. O nosso povo estava na Terra Santa, o povo não estava na Babilônia, o povo não estava na Assíria, e a Shekhinah, a revelação divina, não estava fora de Israel. Então, para ele receber a profecia, ele tinha que estar na Terra Santa. Essa era uma condição. Então, nós vamos ver profecia dos nossos patriarcas. O Yaakov Avinu, nosso patriarca Yaakov, quando ele foi para Haran, Hashem se revelou para ele por meio de um sonho. Então aí diz o Zohar, porque ele estava na terra de Israel, mas não estava casado. Então ele é meio corpo. Ele não é uma pessoa inteira. Depois ele chegou em Haran. Hashem também se revelou para ele por meio de um sonho. Porque ele estava casado, mas ele estava fora da Terra Santa. Quando ele voltou para a Terra Santa, aí tinha um pai dele que estava vivo. Então ele ainda não podia ser o top profeta. E até que ele se tornou tipo o profeta da geração. Então o Zohar traz isso como condição. O profeta tem que ser casado, tem que estar na Terra Santa. O Yoná sabia que ele saindo da Terra Santa, a profecia não recairia sobre ele. Porque ele não queria que a profecia recaísse sobre ele, porque ele tinha uma boa intenção. Ele queria salvar o nosso povo por meio disso. Ele, por meio de não falar a profecia para Nínive, ele estaria salvando o nosso povo. Então me fala, como ele estaria salvando o nosso povo por meio disso que ele não fosse falar a profecia em Nínive? Vamos lá. Como o profeta Yoná estaria salvando o nosso povo por meio de não falar a profecia para esse povo da Assíria de Nínive? Como ele salvaria o nosso povo dessa forma? Não tinha como. A intenção dele era salvar o nosso povo. Por isso ele não queria falar a profecia para o Nínive. Qual era o assunto lá? Lá em cima no tribunal divino, Que Nínive seria destruída. tem um anjo que ele se chama um Kitrug. Sabe o que é um Kitrug? Kitrug. Ninguém sabe o que é isso? O senhor já falou. O Kitrug, assim, é o anjo que ele se tornou o promotor contra nós. Na hora que, o advogado do diabo. Então esse pode ser o próprio Samachman, que seja esse promotor, pode ser o próprio diabo também. Não necessariamente um anjo que ele é o advogado do diabo, pode ser o próprio, o próprio que vai lá e tenta fazer esse truque. O que acontece na prática? Nosso povo teve oficialmente 48 profetas e 7 profetisas. Quantas profetisas tivemos? 7, certinho. Quantos profetas? 48, certinho. E como pode ser que o profeta Ovadiah, que o profeta Abadias, ele escondeu 100 profetas, 50 em cada caverna, se tivemos somente 48? Não tem como. Porque dizem nossos sábios, tiveram muito mais do que 48. Mas esses 48, a profecia deles foi dita para a hora que eles estavam lá e também para o futuro. Mas os outros, a profecia deles era só para aquele instante. Então vamos lá. Então tivemos 48 profetas e 7 profetisas. Qual era a intenção de todas essas profecias, dos 48 profetas e das 7 profetisas? Salvar nosso povo. Salvar nosso povo. Fazer com que o nosso povo fizesse tchuvá, fazer com que o nosso povo voltasse para o judaísmo, Recobrar o juízo. deixasse a idolatria. Eles conseguiram? Não. Agora vai chegar o profeta Yoná em Nínive, e ele sabe que na hora que ele falar para os habitantes de Nínive, que são o povo mais cruel da face da terra, e a cidade de Nínive era a capital da Assíria, o povo mais cruel do Oriente Médio,
E na hora que ele falar para eles, olha gente, vamos fazer chuva, vamos deixar a idolatria, porque senão Deus vai fazer chuva de fogo, eles vão fazer isso imediatamente. Eles vão fazer chuva imediatamente. O que os Kitrugim lá, o que o Kitrug vai falar? Tá vendo? Esse profeta Yoná, na terra dele, ele tentou fazer com que esse povo deixasse a idolatria. A vida inteira dele ele está tentando. Não conseguiu nada. Agora ele veio para Nínive, o pior povo do mundo. Ele falou aqui 3 dias, todo mundo fez chuva. Então o Kitrug lá vai falar, olha, tem que dar um castigo para esse povo de Israel, que olha, eles não estão... Olha, sou profeta, na terra deles não consegue nada, depois vai para a terra dos nazistas da época, todos fazem chuva. Então, olha... Então, por isso que ele não queria ir lá. Ele sabia que os habitantes de Nínive fariam chuva, e ele sabia que isso despertaria lá em cima alguma coisa... Uma acusação despertaria o que a gente chama de kitrug, a acusação contra o nosso povo. Sendo assim, o profeta, ele imaginou como dá para não fazer com que essa profecia recaia sobre ele. Ele saindo da Terra Santa. Então ele quis pegar um navio para Tarshish. E aí teve todo o milagre que veio o peixe, a tempestade, etc. Todo mundo conhece a história. O que aconteceu na prática? O profeta não rezou pelos habitantes de Nínive. Ele não queria falar profecia para eles. Ele não queria que eles fizessem chuva. Então por quê? Porque se eles fizessem chuva, como nós seríamos vistos lá em cima? Então, o profeta queria que isso não acontecesse por meio dele. No caso do Noah, da Arca de Noé, era diferente. Aí o Noah, naquele caso, diz o Zohar que Moshe Rabbeinu, ele tem um histórico de reencarnações, onde as principais, elas são o Hevel, no paraíso, depois o Shet, depois Moshe, e no meio do caminho tem uma reencarnação que não seria a principal, porque é considerado um tropecinho, que quer dizer assim, tentei, não consegui, vou tentar de novo e consegui. Então, nessa reencarnação que ele tentou e não conseguiu, ele foi o Noah. Depois tentou de novo e conseguiu, ele foi Moshe. Então, quer dizer, o Noah era a reencarnação de Moshe, mas era uma reencarnação que sendo que Moshe teve que voltar de novo, porque foi uma reencarnação que não deu certo, então ela não entra no currículo das reencarnações oficiais dele, né, no nome dele que é Moshe, que é Hevel Shet Moshe. Seria como no extrato da conta, tem tudo e depois tem entradas. Quando você coloca tudo, tem um monte de coisa. Quando você coloca entradas, aí tem uma lista menor. Então essa lista menor, que é Hevel Shet Moshe, é a lista de entradas, reencarnações que deram certo, reencarnações de Moshe que deram certo. O Noah seria na lista de tudo, todas as reencarnações de Moshe, histórico completo, Noah também. Então, por que o Noah foi uma reencarnação de Moshe que não deu certo? Porque, diz o Zohar, Moshe Rabbeinu, quando conversa com Hashem, Hashem fala para ele, eu vou apagar o povo de Israel. É uma linguagem de emche, limchot, uma linguagem assim de apagar. Essa linguagem é usada para o dilúvio, que o dilúvio apagou a humanidade. E aí, o que Moshe Rabbeinu fala para Hashem, quando Hashem usa essa mesma linguagem, que o povo de Israel fez o bezerro de ouro, então por causa disso eu vou apagar esse povo, Moshe fala, então me apaga do seu livro. Então, esse foi o concerto da reencarnação do Noah. O Noah não se importou, ele falou, todo mundo bandido, quero que todo mundo morra. Entende? Por mim, devia morrer 2 vezes, não uma vez só. Todo mundo criminoso. Melhor que todo mundo morra do que a gente viver no meio desses bandidos. E Moshe Rabbeinu falou, não, me apaga. Você está me usando como argumento que vai fazer de mim um novo povo, então você não vai ter mais esse argumento, eu não vou mais existir.
você não vai ter como fazer um novo povo. Então, por causa disso, a gente chega no detalhe que a diferença entre o Noah e o Avram Avinu foi essa. O Noah, ele estava feliz que realmente ia terminar a criminalidade no mundo, que todo mundo... Ele queria que realmente o mundo tivesse sem os assassinos. Avram Avinu, ele aproximava as pessoas. Então, Avram Avinu, ele é visto como a diferença entre Avram e o Noah. O Noah, ele é visto como uma pessoa na Europa, fazia muito frio, então os exemplos eram tudo... então tem um exemplo, aqui no Brasil você não tem uma lareira na casa, né? E você não precisa de um paletó muito bom. Mas na Europa era abaixo de zero, tinha muita neve. Então o exemplo que dão é a Tzadik em Peltz. O Noah, ele era um tzadik dentro de um paletó. Quer dizer, ele esquentava a si próprio. E Avram Avinu é como colocar lenha na fogueira, que aí você esquenta a todos. Então a diferença entre Noah e Avram é que Noah, ele pensou em si próprio e Avram pensou em todo mundo. E isso ainda não é chamado de proselitismo, porque ensinar para um goi, para alguém que não é judeu, que ele tem que cumprir 7 mandamentos, que ele não pode assassinar, que ele não pode roubar, que ele não pode fazer idolatria, não é proselitismo. Então, tanto no caso de Noah, não tinha como falar que ele não foi proselitista, quanto no caso de Abraão, não tinha como falar que ele foi proselitista, porque ensinar para alguém que ele nasceu com a obrigação de cumprir 7 mandamentos, que um desses mandamentos é não fazer idolatria, ensinar para ele não fazer idolatria, isso não é proselitismo. Você vai ensinar para uma pessoa na rua que é proibido assassinar, você vai ver uma pessoa correndo com uma faca atrás da outra, você para ele no meio da rua e fala, olha, saiba que é proibido assassinar. Não estou sendo proselitista, estou ensinando para uma pessoa que não é judeu os mandamentos dos não-judeus. Deus deu para alguém que não é judeu 7 mandamentos. Estou lembrando para ele que desde a Arca de Noé ele tem esses 7 mandamentos. O que a gente chamaria de proselitismo, nós sabemos que uma alma judia, ela tem essa vontade de cumprir os 613 mandamentos divinos. A alma judia, ela tem um impulso para cumprir os mandamentos divinos. E a gente não pode cobrar de uma pessoa cumprir 613 mandamentos se a pessoa não está nesse nível. Por exemplo, vai para uma menina de 10 aninhos de idade e fala para ela, me mostre o seu diploma universitário. Aí eu vou falar no texto, você vai falar, olha, o que é isso? Você não tem diploma universitário? Como pode ser? Então vem aqui, eu vou agora sentar com você, eu vou estudar. Você vai agora prestar vestibular. Você não pode fazer uma coisa dessa, você está causando um trauma numa criança. Você está acabando com a autoconfiança dessa criança. Então chegar para uma pessoa que a alma dele é capacitada a cumprir 7 mandamentos, e quando ele chegar lá em cima, ele vai falar, eu não assassinei, vai falar, uau, não roubei, uau, não fiz idolatria, uau, não dormi com a mulher do vizinho, uau, os anjos lá vão falar, como você conseguiu? Porque esse era o seu nível. Então você pega um jornal, você vê as pessoas mais importantes do país, me faz uma lista de quem não roubou. Então, 7 mandamentos menor, proibido roubar. Eu me lembro, eu não estou envolvido em política nenhuma, mas eu me lembro que quando era pequeno tinha um Maluf. Não sei se está vivo ainda ou não, mas eu me lembro que a minha mãe era libanesa, minha mãe sempre votava no Maluf. Então, e sempre ela falava, Maluf, ele rouba, mas faz. Então, eu me lembro dela falando isso. Então, mas era assim, a comunidade libanesa, assim, porque eram muito patriotas, né? Mas o Maluf, ele rouba, mas faz. Então, aí, desculpa, 7 mandamentos venenosos, é proibido roubar, mesmo que você faz. Então,
me pega uma lista de pessoas importantes aí que não estão envolvidos em nenhum assunto de roubo, em nenhum assunto de dormir com a mulher do outro, que não estão envolvidos em nenhuma idolatria. Então, para alguém que não é judeu, não fazer idolatria, não se perder aí com a secretária, não se perder aí com assuntos de roubo. Ele chega lá em cima e fala, olha, não dormi com a mulher do outro, não roubei, não fiz idolatria, vão aplaudir ele. Então isso é que eu posso cobrar de alguém que não é judeu, por causa do nível da alma dele. Agora, se essa alma é uma alma divina, ela está no nível de 613 mandamentos, aí você vai ver a manifestação dela. Aí eu não posso ajudar ela porque eu tenho que ver que realmente ela quer isso. Se eu for ajudar ela se eu for convencer, não digo ajudar se eu for convencer ela a se converter ao judaísmo, eu tô tirando a possibilidade de verificar se essa iniciativa vem dela ou não. Então, para mim saber que é uma manifestação da alma divina, eu tenho que não fazer nada. Deixar ela procurando. Deixar ela procurando. Na hora que eu vejo que ela está procurando, eu vou falar, você pode comer porco e você não quer comer porco. Você pode viajar Shabbat para a praia, você não quer viajar Shabbat para a praia. Você pode ir no casamento misturado lá, tudo, dançar com os maridos das outras lá, e você não quer fazer isso. Então isso mostra que você tem uma alma divina. Aí eu vejo a manifestação da alma divina. Então por que é proibido para a gente ser proselitista? Porque se eu for convencer uma pessoa a se converter ao judaísmo, eu estou tirando dela o livre-arbítrio. Para mim saber se isso vem dela ou não vem dela, eu tenho que deixar ela se manifestar por si só. Então, proselitismo não é em relação a 7 mitzvot de Bnei Noach. 7 mitzvot de Bnei Noach, o Rebbe falou, nós somos obrigados a publicar para o mundo inteiro que é proibido assassinar, que é proibido roubar. Vai explicar para o Putin, lá o presidente da Rússia, vai explicar para ele que é proibido assassinar. Se ele chegasse lá em cima e falasse, não assassinei, o tribunal divino, todos os anjos iam dar risada. Mas é o presidente da república, e ele vai chegar lá em cima e vai falar, não assassinei, como? Se todos os amigos dele ou caiu do não sei que andar, ou foi envenenado, ou matou a mulher e a mulher ressuscitou e matou ele de volta, ou a gente vê. Então, mas a pessoa, o Putin é o presidente da Rússia. Como pode ser que várias pessoas morrem assassinados indiretamente e o rei da Inglaterra, onde foi o coração? Dentro da igreja. Então vai cobrar de alguém 7 mandamentos, olha, não fazer idolatria, não assassinar, não roubar. Para alguém que não é judeu, o Rebbe falou, você é obrigado a ensinar ele isso. Agora, proselitismo é quando você vai convencer alguém a ser judeu. E por que então a gente não pode convencer? Porque na hora que você vai convencer, e a pessoa vai falar, tá bom, eu quero ser judeu. Aí você vai perguntar por quê? Porque eu te convenci ou porque você quis ser por si próprio? Se você quis ser por si próprio, aí tá bom, isso é a manifestação da alma divina. Se eu te convenci, aí eu estou em dúvida se você quer ser de verdade ou não. Se isso vem de você, vem da sua alma ou não. Então, por exemplo, na Inquisição, eles falaram para as pessoas, ou eles se convertem ao cristianismo, ou vão morrer queimado na fogueira com a mulher grávida com os 10 filhos. Então isso é proselitismo. Ou seja, isso é... Agora, eles vão falar... Vencer por meio de ameaça. Extorsão por meio de ameaças. Extorsão por meio de ameaças. Então eles vão falar, tá vendo? A pessoa optou por ser cristão. Optou por ser cristão, não optou nada. Optou por não morrer, não optou por ser cristão. Então aqui, por isso a gente não pode, o proselitismo é convencer alguém a fazer uma coisa que ele não precisa fazer.
Agora, se a pessoa por si só, ele está demonstrando que ele, por própria opção, ele quer fazer isso, então isso é um sinal que ele tem uma alma divina. Aí outra coisa. Agora, no caso de Avraham Avinu, ele ensinou para as pessoas não fazer idolatria. Ele estava ensinando os 7 mandamentos Bnei Noach. Ah, mas não fazer idolatria, você tem que rezar para Deus. O que é Deus? Aí então ele ensinou Cabala para eles. Ensinou para eles o que é Deus. Mostrou Deus para eles. Mostrou Deus para eles. E mas... ele era autoridade, porque ele procurou Deus a vida toda. Né? Exatamente. Em todas as religiões, Exatamente. Em estátuas. Né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, essa que é a regra geral. Ou seja, proselitismo é você tentar convencer alguém a ser judeu. Por que você não pode fazer isso? Porque judaísmo é manifestação da alma. E na hora que você convence alguém, aí você está em dúvida se é manifestação da alma ou não. Então, um exemplo disso, dizem nossos sábios, na época do Mashiach não vão mais ter conversões. Por que na época do Mashiach não vão mais ter conversões? E da mesma maneira falaram nossos sábios, na época do rei Salomão, na época do rei Davi, o tribunal rabínico Sanedrim da época pediu para não fazerem conversões. Por que não? Imagina que você quer mudar para os Estados Unidos. Você pede para o governo americano um green card. O governo americano fala, olha, eu vou te dar uma cidadania, passaporte americano, vai ter escrito que você nasceu lá. Mais uma condição. Você tem que se converter ao judaísmo. Você se converte ou não? Até se você não quiser, você vai falar, eu para ter um passaporte, vou ter um passaporte americano, vai estar escrito lá que eu nasci nos Estados Unidos. Claro que eu me converto, né? Então, quando alguém se converte ao judaísmo, ele não vai ser a nipodescendente de religião judaica, ou afrodescendente de religião judaica. Ele vai ser um judeu de religião judaica. Ele vai ser um nenê que nasceu. Então ele perde a ascendência dele. Ele se torna um judeu de raça judia. Essa é a lei judaica, né? Legítimo. Então essa é a lei judaica em relação a alguém que se converte ao judaísmo. De repente, Mashiach chega, Israel vira Estados Unidos. A pessoa vem se converter ao judaísmo e fala, olha, eu quero me converter ao judaísmo por motivos religiosos. Vou receber um passaporte israelense que vai ter escrito que eu nasci em Jerusalém e que eu sempre fui judeu, minha mãe foi judeu, meu pai foi judeu, até Avraham Avinu. Então, bom, como você vai saber se a pessoa está com uma condição, está com uma intenção pura? Como você vai saber? Não tem como saber. Então, ela que tem que passar pra gente isso. Então nossos sábios falaram assim, na hora que o povo de Israel está lá embaixo e alguém quer se converter ao judaísmo, aí você vê que é manifestação da alma. Então a pessoa está disposta a abrir mão de muita coisa para se tornar judia. E agora, deixa eu fazer uma pergunta, Sim, aproveitando. agora não, faz a pergunta. Não. Então, é porque assim, o que a gente vê, né? Eu e o Rabino, a gente tem um canal, a gente tem grupos, mas são pessoas que chegam, que nos procuram. A gente não procura ninguém, a gente não conversa com ninguém. Hasbe Shalom, a gente não faz isso e nem vamos fazer nunca. Isso não tá. De dentro do catolicismo a gente vê saindo muitos judeus, né? Justamente por causa da Inquisição, são gerações passadas e tal. Então hoje elas nascem dentro do catolicismo, mas saem porque tem alma judia, né? São daquelas lá que foram forçados à força, né? Os Benei como que fala? Os cristãos. Cristão novo. Cristão novo, Beneno né? sim. Beneno sim, né? Que foram da Inquisição. Então, assim, a gente vê muito hoje as pessoas saindo de dentro do catolicismo que são benenos sim, que eram de famílias judias que foram convertidas ao catolicismo à força. Então, quando as pessoas vêm pra gente, perguntam, né, o que é o judaísmo, porque ela já tem uma alma judia e aquela alma judia está despertando pro judaísmo e ela quer aprender mais. Aí, inclusive, chegam pessoas pra gente e falam assim, eu não quero ser Bnei Noach. Às vezes ela não sabe nem o que é Bnei Noach. Né? Bnei Noach todos nós somos, todo judeu também Bnei Noach, só que ela não sabe, ela não quer ser Bnei Noach, ela não quer ficar nas 7 leis, ela quer ser judeu,
ela quer passar por uma conversão, ela quer ser um judeu legítimo. Então, mas ela não sabe bem onde que ela tá, mas ela já tem aquele desejo que Benenô eu não quero ser. Então isso já faz parte da alma judia. Então a gente faz algumas perguntas, vê como é que a pessoa está se sentindo com relação ao judaísmo, até onde ela sabe, como que ela entrou em contato com o judaísmo. Porque isso é até gostoso de saber, porque as histórias são meio parecidas, né? De como as pessoas encontram o judaísmo. É aquele despertar, não sabe bem o que aconteceu, de repente está dentro do judaísmo, querendo fazer judaísmo 100%. E etc. Mas a minha pergunta seria assim, Rabino, e essas pessoas que mentem? Sim. E que vão supor assim, eu quero fazer judaísmo por status, para casar, né? Ou que nem a gente vê muito, eu e o senhor, a gente vê pessoas que vêm e que vão para Israel e fazem a conversão e depois debandam, né? Vão para lá, para Tel Aviv. Sim, sim. Então, assim, tem muito disso. Então, assim, o que acontece com essa alma que mente? Que entra no judaísmo mentindo? Que ela, na verdade, ela não quer o judaísmo, ela não quer a religiosidade, ela quer o status. Sim, então assim, a conversão só é válida se a pessoa se converte ao judaísmo por motivos religiosos. Se a pessoa se converte ao judaísmo por outro motivo, a conversão não é válida. Tivemos um caso assim, de uma conversão de um povo inteiro que foi desfeita retroativamente. O rei da Assíria, Sanherib, quando ele conquistou a Cisjordânia, conquistou a Terra Santa, onde era o país das 10 tribos, ele tirou de lá as 10 tribos e colocou um povo pequeno, chamavam Kutim. E esse povo, o rei da Assíria, o Sanherib, ele sentia que assim ele consegue governar. O povo no país deles, eles conhecem cada caverna, eles conhecem cada buraco, eles têm patriotismo pelo país deles. Quando ele coloca um povo em outro país, eles vão precisar da ajuda do governo para resolver os problemas. Então eles se tornam cidadãos do governo. Então o Sanherib tirou as 10 tribos de lá, onde eles estão até hoje a gente não sabe. Não necessariamente que foram para um lugar só, mas o que a gente sabe sim que ele colocou na Cisjordânia os Kutim. Ele colocou naquela região onde era o país das 10 tribos, o reino de Israel, aquela região hoje se chama Cisjordânia, ele colocou lá os Kutim. E esses Kutim, eles se converteram ao judaísmo. Eles se converteram ao judaísmo e durante centenas de anos, a época do Sanherib era na época do primeiro Beit HaMikdash. O primeiro Beit HaMikdash, Sanherib é antes da Babilônia, a Babilônia destruiu o primeiro Beit HaMikdash. E na época da Mishnah, que já é o final do segundo Beit HaMikdash, os nossos sábios analisaram a conversão dos Kutim. E eles viram que aqueles Kutim, aqueles primeiros, os patriarcas daquele povo dos Kutim, eles tinham se convertido ao judaísmo por causa que teve lá na Cisjordânia uma praga de leões e os leões começaram a comer os Kutim, eles se multiplicaram muito rapidamente porque as 10 tribos tinham sido levadas de lá e eles tinham a tecnologia de como manter os leões assim no número que não ameace o público, e os Kutim não tinham essa tecnologia, eles chegaram à conclusão de que todos eles vão ser comidos pelos leões. Acabou, eles chegaram à conclusão, eles não têm para onde ir. Os leões estão se multiplicando e cada vez tem um leão a mais e um Kutim a menos. Vai chegar uma hora que na Cisjordânia só vão ter leões e não vai ter mais seres humanos. Então, eles falaram, tudo isso está acontecendo porque nós não conhecemos as leis do Deus dessa terra. Então, se a gente se converter à religião do Deus dessa terra, aí ele vai proteger a gente dos leões. Por causa que eles não se converteram por motivos religiosos, mas eles se converteram por motivo de medo dos leões, por motivos de segurança. Outro motivo que não é religioso. Motivo que não é religioso. Os sábios da Mishnah analisaram a conversão dos tataravós dos Kutim e cancelaram essa conversão. Falaram que a conversão não é válida, eles não são judeus. Automaticamente
uma quantidade de centenas de milhares de pessoas que tinha nascido judeu já, deixou de ser judeu, porque os tataravós deixaram de ser judeus, porque a conversão não foi por motivo religioso, foi por motivo de medo dos leões. Então a pessoa que faz uma conversão ao judaísmo, que não é por motivo que motivo religioso, motivo que de religião judaica, mas é porque ele quer casar, é porque ele quer, e aí a família da noiva fala que a condição deles é que eles se convertam ao judaísmo, que eles não vão deixar a menina se casar com alguém que não é judeu, e ele fala, tá bom, ele vai se converter para casar, ou ele vai se converter para receber cidadania israelense, ou ele vai se converter por outro motivo que não é um motivo religioso. Aí, comparado à conversão dos Kutim, que os sábios da Mishnah desfizeram, a gente chega na mesma situação. Só que, sendo que nós não estamos no nível dos sábios da Mishnah, e a gente não pode assumir uma coisa dessas, então perguntei para um rabino, presenciei um caso desses, de uma menina que foi para Israel e ela se converteu, e depois que ela se converteu ela falou, muito obrigado para todos os rabinos que me converteram, estou muito emocionada, chorei com lágrimas na hora da minha conversão, mas agora vou curtir a vida. E ela se tornou uma cidadã israelense e não guardou o primeiro Shabat depois da conversão, ela não guardou, não comeu kasher, não guardou Shabat, não precisa falar. Não vou entrar em mais detalhes de tudo o que ela fez em relação a isso, que eu sou a favor que uma mulher tem que se casar, ter filhos e não precisa dormir com alguém se ela não é casada, e ela fez isso também. E então ela já tinha se convertido ao judaísmo, quer dizer, alguém que não é judeu nos 7 mandamentos Bnei Noach, se a menina quer dormir com o menino, não tem restrição, porque é 7 mandamentos de Bnei Noach. Mas no judaísmo, a pessoa se converter ao judaísmo, para a menina dormir com o menino, ela tem que se casar com ele. Então ela também não fez isso, e eu perguntei para um rabino lá em Israel, que acompanhou esse caso, eu perguntei o que eu faço agora. Graças a Deus que não tinha, a gente não tinha nada a ver com esse caso, mas o caso chegou para mim porque essa menina ela mudou de país, e ela perguntou qual é o status dela agora. Ela falou, olha, eu me converti, não guardei Shabbat depois da conversão, não comi kasher depois da conversão, dormi com alguém sem ser casado, fiz tudo. O que eu sou agora? Me define. Fala que eu sou uma goi, eu vou casar com um goi. Fala que eu sou judeu, eu vou casar com um judeu. Mas me fala o que eu sou. Me define. Em primeiro lugar, entrei em contato com o rabino que acompanhou o caso dela, graças a Deus que não tinha a ver com a gente, e ele me confirmou. Ele falou, ela se converteu, ela falou que é por motivos religiosos, e depois ela expressou que não é bem assim. Que não é bem assim, mas na hora que ela foi se converter, perguntamos para ela, você vai guardar Shabbat? Ela falou, claro que sim. Você vai comer kasher? Claro que sim. Tarat mishpachá? Claro que sim. Você não esqueceu? Não esqueceu. Ela assumiu tudo por motivos religiosos. Depois ela se expressou de uma maneira que parece que ela enganou todo mundo. Então a gente não tem como saber, porque na hora que ela se converteu a data betadin, de acordo com a intenção do betadin, não de acordo com a intenção dela. Se ela estivesse pensando, estou enganando todo mundo, não valeria também. Que a intenção que a pessoa se converte é a intenção do betadin. Então o rabino de lá me mandou um psak do Shulchan Aruch mesmo, que diz o seguinte, que um caso desses a gente fica na dúvida. Os sábios da Mishnah, eles tinham como desfazer a conversão dos Kutim. Eles eram sábios da Mishnah, eles eram Sanedrin no Bet HaMikdash. A gente que é pequeno, então a gente está na dúvida, a pessoa se converteu. A gente não sabe se o motivo era religioso, o motivo não era religioso. E como a gente não sabe, porque, olha, logo depois que ela se comportou como alguém que não tinha se convertido, então a gente entende que... Então, no caso desse, sendo que continuamos na dúvida, ela não vai poder se casar com alguém que não é judeu, porque talvez ela seja judia. Ela não pode se casar com um judeu, porque talvez ela não seja judia. Então, diz o Shulchan Aruch, ela tem que se converter de novo, e ela não tem como voltar a ser uma não judia. Mas ela ainda não é
judia. Então, ela não pode voltar a ser o que ela era antes e ela tem que se converter de novo. Uau. Essa é a halakha, quer dizer, é o pior de todos os casos. Sim. Então, por isso que a gente não entra nesses assuntos de conversão, que é um assunto complicado. Quer dizer, a gente fica longe disso porque... E aí o telefone cai, tá? Porque Mas passa bem. Mas passa bem. E aí então, daí o Mashiach que vai ser a vassourinha, né? Que vai fazer a faxina, né, Rabino? O Mashiach vai revelar quem é que não é. Eu vou esperar porque o Rabino tá tomando suco. Muito obrigado para todos. Olha, eu não vou fazer propaganda, mas eu sou obrigado a fazer propaganda. Compre uma laranja em qualquer lugar. Não vou falar qual supermercado. Eu não fazer propaganda. Espreia uma laranja dentro de um copo, acrescente meio copo de água, um pouquinho de... lechaim, e logo eu já falo aqui, ó. Compra um licorzinho, toma de vez em quando, que parabéns. É bom para a saúde. Tá vendo? Então desejo a todos muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família. Grandes milagres em grande estilo. Amém. Bekolto.